Oi, gente. Esse programa de hoje eu vou dedicar especialmente ao debate que está acontecendo no Brasil sobre o julgamento do Mensalão. Então, reunimos aqui alguns vídeos que estão na internet e que trazem opiniões distintas sobre este grande acontecimento, né? E o que isso tem a ver com esse momento que nós estamos vivendo, né? E o que isso tem a ver com a história, né, dos maias, que prevê assim que em dezembro de 2012, né, o mundo, o ser humano vai passar por uma grande transformação. Bem, esses fatos todos que estão acontecendo no mundo, né, e o Brasil discutindo na Suprema Corte, né, um dos seus cânceres, né, mais impiedoso, que é a corrupção, né? Então vamos ver alguns trechos e a gente comenta, intercalando entre um discurso e outro. Nós estamos aqui exibindo no programa da TV Del Rey, em parceria com o nosso portal 007. 11 ministros e muitos momentos para ficar na história. Esses fatos estão com as vísceras expostas. Eles gritam. Cegar para essa realidade é golpear a própria sociedade. Este processo criminal revela a face sombria daqueles que, no controle do aparelho de Estado, transformaram a cultura da transgressão em prática ordinária e desonesta de poder. O dinheiro é para o crime o que o sangue é para a veia, ou seja, se não circular com volume e sem obstáculo, nós não temos esquemas criminosos como estes. A entidade bancária serviu de uma verdadeira lavanderia de dinheiro para se cometer um crime que não está nem previsto na lei, mas esse deveria ser o nome: gestão tenebrosa, pelos riscos que acarreta e pelas consequências que acarreta a economia popular. Discussão, argumentos, teses jurídicas e muita inspiração na música. Dormia a nossa pátria mãe tão distraída, sem perceber que era subtraída em tenebrosas transações. Inspiração no paladar. Nordestinamente, eu digo é isso mesmo: gosto de jiló, gosto de mandioca roxa, gosto de berinjela crua, ou seja, algo de vinagre, algo de fel, não é? Fica no céu da boca do magistrado, que se vê na obrigação de condenar alguém. Foram mais de 200 horas de julgamento e daqui, de dentro deste plenário, também saíram lições que vão ecoar por toda a sociedade brasileira. Agentes públicos que se deixam corromper, qualquer que seja a sua posição, são eles, corruptos e corruptores, os profanadores da República, os subversivos da ordem institucional. São eles os delinquentes marginais da ética do poder. Nenhum juiz verdadeiramente digno da sua vocação condena ninguém por ódio. O Estado brasileiro não tolera o poder que corrompe e nem admite o poder que se deixa corromper. Corrupção significa não que alguém foi furtado de alguma coisa, mas significa que uma sociedade inteira foi furtada. Daí, a ministra Rosa lembrava num dos primeiros votos, pela escola que não chega, pelo posto de saúde que não se tem. E eu acho que esse julgamento dá exatamente o testemunho de que no Estado de Direito a política é sim necessária para qualquer lugar deste planeta. Deu origem ao escândalo do Mensalão. Acusações de lavagem de dinheiro. 40 acusados de participar do Mensalão. Contra envolvidos no escândalo do Mensalão. Detonou o escândalo do Mensalão. Em 2005, 2 anos depois da posse, o governo do presidente Lula acumula avanços econômicos e sociais.
é quando Roberto Jefferson divulga a tese do Mensalão em 2005. O então presidente do PTB estava no meio de um escândalo. Um vídeo mostrava o funcionário dos Correios Maurício Marinho recebendo propina. O funcionário diz que agia a mando de Jefferson, que usou o caso para atingir o governo Lula. O chefe da Casa Civil, José Dirceu, deixou o cargo. Só em 2012, 7 anos depois, a verdade sobre o vídeo aparece. Essa fita, ela foi produzida pela equipe do Carlos Cachoeira. Aquele vídeo é obra do Cachoeira? Sim, claro. Foi dito por ele. Ele me contou. Lhe contou? É, ué. Ele comentou que aquele vídeo... O que ele disse? Que aquele vídeo tinha ajudado a produzir. Quando que ele falou isso? Em que circunstância? Não, conversa. Informal. Cachoeira teria mostrado até a câmera que mandou usar. Que câmera é uma... Aquelas que você põe no botão, aquelas que você usa em aparelho, aquelas coisas disso. O maior interessado seria o senador Demóstenes Torres, do DEM de Goiás, que ficou famoso por denunciar escândalos. Depois da Operação Monte Carlo, vazaram as escutas que mostram conversas entre o senador e o bicheiro. Demóstenes ganhou presentes, teve despesas pagas por Cachoeira e ajudava o amigo no Senado. Quanto ao vídeo do Mensalão, sempre se pensou que foi feito por empresários do Paraná. O autor da gravação teria sido Jairo Martins, um homem conhecido em Brasília por fazer trabalhos de espionagem e que aparece nas gravações da Polícia Federal em conversas com Cachoeira. O ex-prefeito de Anápolis diz que o vídeo foi, na verdade, uma vingança de Demóstenes contra José Dirceu. José Dirceu teria vetado a pretensão de Demóstenes de ocupar um cargo no Ministério da Justiça. Foi uma represália, porque eles estavam muito felizes e contentes com essa desenvoltura do Demóstenes, que iria pegar um cargo importante. O ex-prefeito foi casado com uma suplente do senador Demóstenes e tinha um bom relacionamento com Carlinhos Cachoeira. Por que eclode tudo? Porque o Jefferson achou que foi o Dirceu que montou esse negócio da arapongagem. Então ele põe a boca no trombone e daí fala em mensalão, fala tudo, só que quando ele fala em mensalão, ele passa a ser um réu também, né? Durante esses 7 anos, várias investigações foram feitas para tentar encontrar provas sobre a compra de votos no Congresso. Elas nunca apareceram. De 2004 até hoje, muita investigação foi feita, muita coisa foi apurada, muita coisa não foi apurada e a população não sabe exatamente o que é fato e o que não é fato apurado. Não houve compra de votos no Congresso Nacional. Tampouco houve pagamento, nem mensal, nem a qualquer título, a parlamentares para votarem a favor do governo. Os repasses de recursos destinados a pagar despesas de campanha de diretórios do PT e de partidos aliados não guardavam relação com apoio a projetos do governo. Agora, a hora da verdade chegou. Deu origem ao escândalo do Mensalão. O Mensalão é o tema também de Arnaldo Jabor. Os fins justificam os meios. Esse é o lema dos petistas que negam a existência do Mensalão. Muito mais grave do que a tradicional corrupção brasileira de uma cumbuca aqui, outra cumbuca ali, uma malinha de dólares acolá. Muito mais grave é essa justificativa de que tudo não passou de um crime eleitoral, quando se trata de um novo tipo de corrupção. Os mensaleiros se justificam e se absolvem porque teriam uma missão acima da democracia. Para eles, o Mensalão não foi o desvio de grana do povo. Para eles, trata-se da subversão legítima da democracia burguesa. A missão de gente que se sente acima de todos nós, com uma finalidade sagrada, salvar o povo com o dinheiro que, segundo o próprio procurador-geral, foi roubado do povo. Na cabeça deles, o PT não foi eleito, tomou o poder.
Por isso é importante que a opinião pública não veja o julgamento como uma possível punição para malfeitores. Não. O Supremo Tribunal Federal está julgando a tentativa de enfraquecer a democracia e de entregar o sistema do país ao comando hegemônico de um partido só. Não queriam apenas mandar no governo, mas usá-lo para mudar a estrutura do Estado. O Supremo Tribunal tem a missão histórica de preservar nossa república, que lentamente se aperfeiçoa. Este julgamento já é uma etapa de nossa evolução democrática. O julgamento do Mensalão é o tema também de... Deu origem ao escândalo do Mensalão. Acusações de lavagem de dinheiro. 40 acusados de participar do Mensalão. Envolvidos no escândalo do Mensalão. Detonou o escândalo do Mensalão. Na verdade, é um absurdo isso que está sendo feito, especialmente por alguns órgãos da grande imprensa, que já pré-julgaram e praticamente disseram isso. Se não houver a condenação, o julgamento foi político. Enquanto que também, no sentido oposto, tem havido esse tipo de observação que é inadequada. Se não houver absolvição, o julgamento foi político. Se tanto a condenação quanto a absolvição podem ocorrer em termos rigorosamente jurídicos. O julgamento político dos réus do Mensalão, ele é feito pela sociedade, ele não pode ser feito pelos juízes, não é? O Congresso fez um julgamento político, o Congresso afastou alguns parlamentares, alguns não se candidataram, né, porque não tinham condições, nem legais, nem políticas. Outros se candidataram e foram reeleitos. De certa forma, também o eleitor acabou fazendo o seu julgamento político, né? O que não se pode querer é que o juiz faça um julgamento político. O juiz não deve, não pode fazer julgamento político. Vai ser julgado judicialmente, como sempre faz o Supremo Tribunal Federal. Então, o dado negativo dessa espetacularização é criar uma expectativa, é induzir ao pré-julgamento. Eu acho que essa mídia vai cair matando e não tem jeito. Não adianta você falar que cadê a prova do Mensalão? Eles vão continuar falando Mensalão. Não adianta você falar, mas cadê a prova de desvio de recurso público? Eles vão continuar falando em desvio público. Mas nós vamos ter um grande circo armado com objetivos eleitoreiros, com objetivos de interferir nas eleições municipais desse ano. Espero que os juízes do Supremo não aceitem essa pressão. Deu origem ao escândalo do Mensalão. Deu origem ao escândalo do Mensalão. Acusações de lavagem de dinheiro. 40 acusados de participar do Mensalão. Envolvidos no escândalo do Mensalão. Detonou o escândalo do Mensalão. Desde o surgimento da denúncia sobre o suposto Mensalão, uma questão vem dividindo a acusação e a defesa. O dinheiro que saiu das contas de Marcos Valério era ou não de recursos públicos? A acusação diz que sim, que o dinheiro saiu de estatais. As empresas de Marcos Valério faziam contratos de publicidade com o governo federal. Os contratos eram superfaturados e nem todos os serviços eram prestados. Esse dinheiro era usado para pagar o Mensalão. Mas a defesa diz que não. É o que explica Arnaldo Malheiros, advogado de Delúbio. À medida em que a executiva nacional do PT decidiu que o partido, para honrar seus compromissos, tinha que fazer esses pagamentos, o dinheiro foi sendo levantado e foi sendo repassado para os partidos aliados. O acordo foi entre partidos e não teve nada a ver com o governo. Essa negociação entre partidos não envolveu nenhum tipo de dinheiro público, e sim verba da campanha. Um livro feito pela jornalista Eliane Cantanhede, que trabalha na Folha de São Paulo, deixa claro o que aconteceu. A biografia sobre José Alencar conta que o acordo entre os partidos previa a divisão de recursos de campanha para pagar dívidas. Mensalão, no sentido de um pagamento mensal visando comprar políticos, não existiu. Existiu um sistema de financiamento de campanha em que o PT bancou campanhas de seus candidatos e de candidatos de partidos aliados.
Para dizer que o dinheiro vinha dos cofres públicos, a acusação recorreu a contratos do Banco do Brasil com agências de Marcos Valério. Essas agências de publicidade não teriam repassado o bônus de volume para o banco, mas os testemunhos ao longo do processo mostraram que esses bônus pertenciam à agência e não ao banco. Esse procedimento foi largamente confirmado por representantes do mercado, incluindo um diretor da TV Globo. A acusação também diz que as agências de Marcos Valério desviaram dinheiro da VisaNet. Como o Banco do Brasil é um dos acionistas da empresa, a Procuradoria diz que houve dinheiro público. Mas ficou comprovado nas investigações que a VisaNet é uma empresa privada e não haveria como ter uso de dinheiro público. Além disso, o Banco Central reconheceu que os empréstimos feitos pelos bancos privados Rural e BMG ao PT de fato existiram. Esses empréstimos foram assumidos por Delúbio Soares e abasteceram o Caixa 2. Erros foram cometidos. Erros que têm muito a ver com o vício do sistema eleitoral brasileiro. Esse Caixa 2, esse processo já existia anteriormente. Mesmo o publicitário que estaria envolvido em todo esse processo, o Valério fez escola em Minas Gerais na campanha do Eduardo Azeredo. Então o Valério montou todo um esquema de arrecadação de grana para a campanha eleitoral. A questão é que se você restringir a essa questão do Caixa 2 e do pagamento de campanha, você pega todos os partidos, é uma prática que pega todo mundo. A distorção ocorre em você tentar demonizar alguns e não uma prática que é generalizada. Esse que é o ponto. Acho estranho e muito grave que alguém diga com toda tranquilidade que, ora, houve Caixa 2, Caixa 2 é crime. Caixa 2 é uma agressão à sociedade brasileira. Caixa 2 compromete, mesmo que tivesse sido isso, ou só isso, e isso não é só, e isso não é pouco. E dizer isto da tribuna do Supremo Tribunal, ou perante qualquer juiz, me parece realmente grave, porque fica parecendo que ilícito no Brasil pode ser praticado, confessado e tudo bem. E não é tudo bem. Tudo bem estar num país, num Estado de Direito, quando todo mundo cumpre a lei. Acho estranho e muito grave que alguém diga com toda tranquilidade que, ora, houve Caixa 2, Caixa 2 é crime. Caixa 2 é uma agressão à sociedade brasileira. Caixa 2 compromete, mesmo que tivesse sido isso, ou só isso, e isso não é só, e isso não é pouco. E dizer isto da tribuna do Supremo Tribunal, ou perante qualquer juiz, me parece realmente grave, porque fica parecendo que ilícito no Brasil pode ser praticado, confessado e tudo bem. E não é tudo bem. Tudo bem estar num país, num Estado de Direito, quando todo mundo cumpre a lei. Bem, gente, mostrei para vocês aí, né, várias opiniões diferentes dos ministros do Supremo, terminando aí com essa senhora aí, né, dando um recado interessante sobre a questão da corrupção, né, e eu acho isso tudo muito interessante. Eu acho que o Brasil está vivendo um momento muito significativo, né, eu aqui de São João del Rei, a gente acompanha aqui pela internet, né? Isso acontece agora, durante o período eleitoral, realmente, né, o Partido dos Trabalhadores está sendo aí, né, julgado nos seus grandes, né, com seus grandes líderes, né, ali no na Corte Maior, né, por uma questão de corrupção. E aqui em São João del Rei, pela primeira vez, né, o Partido dos Trabalhadores conseguiu eleger, né, em cima de uma coligação que é a maior coligação da história de São João del Rei, em termos de forças políticas, né, que tem o PMDB junto com o PSDB, né, do senador Aécio Neves, do governo do Estado de Minas Gerais. Então, o PT aqui foi vitorioso, né, apesar desta exposição da mídia, né, dessa fragilidade do sistema político que é o nosso sistema, né? Então, será que as urnas estão dando algum recado, de uma certa forma, né, porque a gente tem que entender o que é esse Brasil que nós queremos, né? Se é um Brasil que está aí sendo colocado, né, pela grande mídia, ou se existe algo mais que a população quer entender para dar um resultado diferenciado nas urnas, né? São João del Rei é um exemplo disso.
E aí eu chamo para uma questão que não tem nada a ver com o que nós estamos falando aqui, mas que ao mesmo tempo tem tudo a ver, e eu gosto de pensar assim, gosto de pensar, né, que as coisas podem estar mudando, né, gosto de apostar no sentimento de mudança, e ainda que for para melhor, é um motivo a mais para a gente acreditar nisso, né? Eu vou encerrar esse documentário, né, esse programa de hoje, né, com mais um vídeo interessante, que é alguma coisa que fala sobre a teoria dos maias, né, que fala sobre, né, essa reorganização do sistema, né, da galáxia. Vamos ver isso aí, que eu não entendo muito não, e aí depois a gente vê o tanto que o 13 está envolvido nesse processo todo. A primeira profecia diz que a partir de 1999 restam-nos 13 anos. Só 13 anos para realizar as mudanças de consciência e atitude de que eles nos falam, para que possamos nos desviar do caminho de destruição pelo qual avançamos em direção a um outro que abra nossa consciência e nossa mente para nossa integração com tudo que existe. Os maias sabiam que nosso Sol, eles o chamavam de Kinish Ahau, é um ser vivo que respira e que a cada certo tempo se sincroniza com o enorme organismo em que existe. Que ao receber uma manifestação de luz do centro da galáxia, brilha mais intensamente, produzindo em sua superfície o que nossos cientistas chamam de erupções solares e mudanças magnéticas. Eles dizem que isso acontece a cada 5.125 anos. Que a Terra se vê afetada pelas mudanças no Sol mediante um deslocamento de seu eixo de rotação. Previram que, a partir deste movimento, aconteceriam grandes desastres. Para os maias, os processos universais, como a respiração da galáxia, são cíclicos e nunca mudam. O que muda é a consciência do homem, que passa através deles sempre em um processo em direção a mais perfeição. Com base em suas observações, os maias previram que a partir da data inicial de sua civilização, desde o 4º Ahau, 8º Kunku, isto é, desde o ano 3113 a.C., 5.125 anos no futuro, ou seja, no sábado, 22 de dezembro do ano 2012, o Sol, ao receber um forte raio sincronizador proveniente do centro da galáxia, mudará sua polaridade e produzirá uma gigantesca labareda radiante. Para esse dia, a humanidade deve estar preparada para atravessar a porta que os maias nos deixaram, transformando a civilização atual, baseada no medo, em uma vibração muito mais alta de harmonia. Só de maneira individual podemos atravessar a porta que permite evitar o grande desastre que o planeta vai sofrer, para dar início a uma nova era, um 6º ciclo do Sol. Os maias asseguravam que sua civilização era a 5ª iluminada pelo Sol, Kinish Ahau, o 5º grande ciclo solar. Que antes havia existido sobre a Terra outras 4 civilizações, que foram destruídas por grandes desastres naturais. Achavam que cada civilização é só um degrau na ascensão da consciência coletiva da humanidade. Para os maias, no último desastre, a civilização havia sido destruída por uma grande inundação, que deixou alguns poucos sobreviventes, dos quais eles eram seus descendentes. Pensavam que, ao conhecer o final desses ciclos, muitos seres humanos se preparavam para o que vinha e que, graças a isso, haviam conseguido conservar sobre o planeta a espécie pensante, o ser humano. Eles nos dizem que a mudança dos tempos permite subir um degrau na evolução da consciência. Podemos nos dirigir a uma nova civilização, que manifestará maior harmonia e compreensão para todos os seres humanos. A primeira profecia nos fala do tempo do não-tempo. Um período de 20 anos chamado Katum. Os últimos 20 anos desse grande ciclo solar de 5.125 anos. Quer dizer, desde 1992 até o ano 2012.
profetizaram que durante esse tempo, manchas do vento solar cada vez mais intensas apareceriam no Sol. Que desde 1992, a humanidade entraria em um último período de grandes aprendizagens, de grandes mudanças. Que nossa própria conduta de depredação e contaminação do planeta contribuiria para que essas mudanças acontecessem. A primeira profecia diz que estas mudanças vão acontecer para que possamos entender como funciona o universo e para que avancemos a níveis superiores, deixando para trás o materialismo e nos libertando do sofrimento. O livro sagrado maia Xilambalan diz: no 13º Ahau, no final do último Catum, o Itzá será arrastado e rodará Tancá. Haverá um tempo em que estarão sumidos na escuridão, e depois virão, trazendo sinal futuro, os homens do sol. A terra despertará pelo norte e pelo poente. O Itzá despertará. A primeira profecia anunciou que 7 anos depois do início do último Catum, quer dizer, em 1999, começaria uma época de escuridão, que todos nós enfrentaríamos com nossa própria conduta. Disseram que as palavras de seus sacerdotes seriam escutadas por todos nós como uma orientação para o despertar. Eles falam desta época como o tempo em que a humanidade entrará no grande salão dos espelhos. Uma época de mudanças, para que o homem enfrente a si mesmo, para fazer com que ele entre no grande salão dos espelhos e se veja. Para que ele veja e analise seu comportamento com ele mesmo, com os demais, com a natureza e com o planeta onde vive. Uma época para que toda a humanidade, por decisão consciente de cada um de nós, decida mudar e eliminar o medo e a falta de respeito de todas as nossas relações. Os maias profetizaram que o começo dessa época estaria marcado por um eclipse solar que coincidiu com o alinhamento planetário sem precedentes na história. Previram que esse eclipse ocorreria na quarta-feira, 11 de agosto de 1999. Esse ano foi um dos mais movimentados da história dos últimos 5.125 anos. Foi o começo do Kawak, o número sagrado 19, que prevê a tormenta, as nuvens, o trovão, a grande transformação que precede a mudança dos tempos. A partir desta data, 13º Ahau, 8º Kawak, começaram a correr os últimos 13 anos. A última oportunidade para nossa civilização, os últimos momentos para realizar as mudanças que nos conduzam ao momento de regeneração espiritual e a uma nova era dourada planetária. A primeira profecia diz que a partir de 1999 restam-nos 13 anos. Só 13 anos para realizar as mudanças de consciência e atitude de que eles nos falam, para que possamos nos desviar do caminho de destruição. Pois é, 13 anos, não é isso? Gente, eu quero falar para vocês que eu criei um grupo no Facebook que se chama Réveillon dos Maias. Esse grupo Réveillon dos Maias é sugestivo, né, para a gente alimentar esse sentimento de esperança, de mudança, né, de mudança interior. Né? Quem não acredita em coisas místicas, quem não acredita nessas culturas antigas, acredita na proposta, né, pelo menos. Vamos acreditar nessa mudança interior. E isso se dá no dia 21 de dezembro de 2012, agora, 21 de dezembro. Então, eu criei um grupo que chama o Réveillon dos Maias. Então, estejam aí à vontade para participar com a gente. E no dia 21 de dezembro, que cai numa sexta-feira, né, comemore aí com seus amigos, comemore, brinde, faça um brinde, né, brinde com água, brinda com champanhe, sei lá. Né? Mas vamos festejar, vamos criar motivo
para acreditar nessa proposta aí de mudança, né? E está aí a nossa participação aqui com esse debate tão interessante que é sobre a questão do mensalão, da corrupção, né? E essa proposta de consciência que o Brasil está buscando a partir dessa discussão toda. Então, até a próxima com mais um programa aqui da TV Del Rey. Eu sou João Paulo e fiquem com Deus.